Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a política urbana de São Bernardo do Campo nos últimos 8 anos, no período de 2009 a 2016, destacando o plano diretor, que foi aprovado em 2011, e os instrumentos urbanísticos que foram implementados nesse período, especialmente as EIs, a outorga onerosa do direito de construir, o parcelamento, edificação e utilização compulsória e a operação urbana consorciada. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cláudia, Eu sou doutoranda aqui na UFBC, eu acho que não vai dar certo falar com essa palavra boa. Vou tirar essa palavra. É uma pena porque a palavra está ótima, mas não dá para falar com ela não. Então, eu estou fazendo doutorado aqui, eu sou da primeira turma do doutorado aqui, o pessoal está começando a defender agora da minha turma. Só 2 defenderam por enquanto. O meu trabalho de doutorado é sobre São Bernardo, então veio muito a calhar esse convite para vir aqui conversar com vocês. E eu trabalhei nos últimos 8 anos na administração em São Bernardo. Então, muito do que eu vou colocar aqui são dados que eu obtive lá nesse trabalho. E muitas dessas coisas foram coisas feitas pela equipe que eu coordenava. Então vamos lá. Olha, eu queria o seguinte, gente, fiquem à vontade, qualquer coisa que vocês não entenderem ou que vocês quiserem questionar, pode interromper, tá? E eu também já pedi às professoras para me dar um toque, porque eu costumo falar demais e eu acho que não é o caso, Então vamos lá. Bom, então o meu tema aqui é São Bernardo do Campo e a política urbana em São Bernardo. E eu vou tratar mais especificamente do plano diretor, que nós aprovamos em 2011 na prefeitura, e os instrumentos urbanísticos que já eram previstos nesse plano e que vieram a ser implementados depois. Eu acho que por enquanto tudo bem. Só um minutinho, deixa eu só. Oi, Gabriel. Tudo bem, você Bom, São Bernardo não é isolado, um município na região metropolitana de São Paulo. Aqui nessa imagem eu estou destacando o município aqui na região sudeste da metrópole. E aqui a gente vê a região do ABC, que na verdade é uma sub-região da região metropolitana de São Paulo, com 7 municípios, São Bernardo, o maior deles, Eu acho que não vai dar certo, não. É melhor ficar lá. Obrigada, Luciana. Então, é um território de 400 km² aproximadamente, e bem mais da metade, quase 70%, são áreas preservadas. A gente tem a área de mananciais, e a gente tem também o Parque Estadual da Serra do Mar ao sul do município. Isso significa que a gente tem uma pequena porção do território, aproximadamente 30%, que é a área verdadeiramente apta à ocupação. A população em 2010 era de 765 mil habitantes, hoje a estimativa está dando já mais de 800 mil, e se nós considerarmos 2 bacias, na verdade o município tem 3, vocês vão ver mais à frente, mas se nós considerarmos as 2 bacias que têm ocupação, a bacia do Tamanduateí e a bacia da Billings, nós vemos que a bacia da Billings, que corresponde ao manancial, já tem uma população bastante expressiva, de em torno de 200 mil habitantes, numa área onde a ocupação deveria ser muito rarefeita. Pode passar, Luciana? Então vamos lá. Então, cronologicamente, eu vou dizer como nós encontramos São Bernardo em 2009
que foi quando começou a administração do prefeito Luiz Marinho, né? Como eu disse, eu fiquei lá os 8 anos. Bom, o que a gente encontrou em 2009? Nós encontramos uma cidade em processo de verticalização, né? A gente já estava vivendo um boom imobiliário, né, que começa por volta de 2006, né? Então a cidade, que até então era uma cidade bastante horizontal, ela vinha se verticalizando de maneira acelerada, em especial nas áreas mais centrais, porém sem infraestrutura adequada, e esses novos empreendimentos, né, verticalizados, eles não tinham avaliação de impacto, quer dizer, não se avaliava, né, se essa infraestrutura comportava ou não esses novos empreendimentos. Pode passar? Por que nós tínhamos esse processo de verticalização? Né? Porque nós tínhamos coeficientes de aproveitamento, né, do solo bastante elevados. E esses coeficientes, eles eram dados de graça, eles chegavam a 6, né? E sem qualquer contrapartida era possível verticalizar. Nós também tínhamos, né, imóveis vazios ou abandonados em áreas bem urbanizadas. Quem é daqui de São Bernardo deve conhecer bem, né? Tem o Best, que foi demolido há uns anos atrás, o Binder, que está lá ainda hoje, né? No centro da cidade. Então a gente tem muitos imóveis vazios e principalmente imóveis abandonados, né? Principalmente no centro da cidade. Tem também muitos galpões industriais mais periféricos, né? Que estão se reconvertendo, mas esse era um dos pontos desse quadro que a gente encontrou. Um déficit habitacional elevado, né? muita ocupação em áreas de risco, todo o verão, né? Aconteciam desastres e mortes, etc. Né? E então, em função disso, se retirava as pessoas nesse momento do desastre e se colocava em alojamentos. Nós encontramos um número razoável de população de baixa renda abrigadas em alojamento, vocês vão inclusive ver uma imagem mais à frente. E nós não tínhamos no plano diretor anterior, de 2006, áreas reservadas para a produção de habitação de interesse social. A gente tinha marcado como ZEIs no plano diretor de 2006, apenas as ZEIs ocupadas, né? Praticamente não existia ZEIs de terra vazia para a produção de novas moradias. E, por fim, né, é uma expansão da mancha urbana sobre os mananciais, quer dizer, aqueles 200 mil habitantes que já estavam no manancial, né, eles foram se expandindo, né, fazendo com que essa mancha, né, de ocupação fosse se expandindo por quase todo o manancial. E, para nossa surpresa, a lei da Billings, ela não estava não correspondia à realidade territorial. Nós tínhamos, a lei da Billings, ela foi discutida, né, no subcomitê, ela foi discutida no consórcio, e os municípios, eles se pronunciavam com relação à proposição desse zoneamento da lei estadual da Billings, né? No caso de São Bernardo, em função do alinhamento entre o governo municipal e o governo estadual, não houve nenhum questionamento. Então, a gente tinha um total desacordo entre o que era o mapa e o que era a realidade. Isso criou muitos problemas para a gente, para a gestão, porque tentamos, inclusive, alterar esse zoneamento em inúmeras reuniões com o governo do estado, mas não foi possível. Então a gente chegou e encontrou uma legislação, né, em desacordo com a realidade que a gente precisava tratar. Bom, então em síntese, em imagens agora, né, isso tudo que eu falei, a verticalização acelerada, né, já acontecendo, os alojamentos provisórios, que era uma coisa terrível, terrível, em termos de saneamento, em termos de condições de saúde, muito, muito, muito ruim, né? Aquele ali é o alojamento provisório lá da Léo Comissária, né? Que é ali em frente ao Volkswagen. A ocupação do manancial, já chegando nas bordas, a infraestrutura defasada, as enchentes que eram comuns no centro da cidade e uma expansão dos assentamentos precários também no meio urbano, sem controle. Pode passar. Bom, aí nós encontramos essa realidade que eu tentei sintetizar
e partimos para revisar a legislação a partir de uma leitura do território, né? Então, agora essa nova parte vai mostrar alguns elementos mais centrais da leitura que a gente fez desse território aqui de São Bernardo. Primeiro, nós identificamos as 3 bacias hidrográficas. Na bacia do Tamanduateí, ao norte, que corresponde, né, à área urbanizada, a Bires, né, onde já moram essas 200 mil pessoas, e a vertente oceânica, que corresponde, em sua maior parte, à parte estadual da Serra do Mar. Pode passar. A população, a gente verificou que ela cresceu muito de 1960 até 1980, depois o ritmo de crescimento cai, mas ainda assim a gente tem um ritmo de crescimento maior do que o das outras cidades do ABC, e principalmente se a gente separar o crescimento na área urbana e o crescimento no manancial, a gente vê que o crescimento no manancial se dá em ritmo muito mais acelerado. Ou seja, da mesma maneira que na região metropolitana como um todo, né, há um movimento populacional do centro para a periferia, também em São Bernardo acontece isso, um movimento, né, da população em direção ao manancial. Examinando mais de perto, né, a gente viu, né, exatamente, olha só, áreas com incremento populacional superior a 3% ao ano, que é muita coisa, corresponde, aqui no mapa da cidade, aqui está o manancial, né, corresponde às áreas do manancial de maneira geral. A parte sul do município, entrando um pouco na área urbana, mas principalmente aqui nas franjas do manancial. Essas áreas em marrom aqui, né, são as que mais cresceram nesse período, seguidas pelo restante do manancial, que cresceu de 1% a 3%, que também é uma taxa bastante elevada. E aí a gente vê que na área urbana consolidada existem regiões, inclusive, onde houve decréscimo da população, como ali na região do Taboão, Paulicéia. Pode só uma pergunta, por favor. A divisão territorial que está aí é a mesma do orçamento participativo? Que são as regiões que vocês dividiram por orçamento participativo? Não, essa aí é a região, essa aí são os bairros. O orçamento participativo é um pouco mais recortado, porque os bairros de São Bernardo são muito grandes, né? E eles são eles que são considerados pelo IBGE para fins de recenseamento, né? Então aí são os bairros. Muito bem. A gente viu também, constatou, né, o que já se sabia, mas a gente constatou e mapeou, né, que a população de renda mais alta, ela vive em algumas áreas, em alguns trechos desse urbano mais consolidado. Por exemplo, aqui nessa região onde a gente está, né? Esse bairro aqui, os bairros aqui ao lado, onde mora a população de mais alta renda. E onde mora a população de mais baixa renda? Mora no manancial e mora nas favelas aqui na franja da área urbana, no Montanhão, na Vila São Pedro, né? Então, a gente vê uma clara, né, uma clara estratificação e segregação social aí no território. Muito bem. Pode passar. E aí, com base no uso do solo real, né, a gente foi fazendo uma classificação do território. Então, nós entendemos, né, constatamos que, de fato, a gente tem, naquilo que é a bacia do Tamanduateí, uma área de ocupação urbana consolidada, né? Tem problema de infraestrutura? Tem. Mas é aqui que o urbano está mais consolidado, onde existe mais ocupação e onde, apesar dos problemas ainda existentes, existe uma infraestrutura instalada. Dentro ainda da bacia do Tamanduateí, né, nós temos áreas de ocupação urbana irregulares. Ali a região do Montanhão, né, Vila São Pedro, Silvina, aquela região na ponta
na ponta da área urbana consolidada. Pode continuar. Também é muito fácil ler, né, a presença das grandes indústrias, né, formando, né, isso que aparece aqui em marrom, formando quase que um anel, né, e acompanhando principalmente a Anchieta, acompanhando o eixo viário, né, que corta, o principal eixo viário que corta a cidade, que é a Anchieta. Nós temos também ocupação urbana no manancial, por exemplo, Riacho Grande, que é uma ocupação urbana e até reconhecido como área urbana. Aqui a nossa divisão em área urbana e área de manancial considera essas áreas como áreas urbanas mesmo. Né? E depois a área de ocupação irregular em mananciais. Essa ocupação irregular no manancial é menos densa, por isso a mancha é tão grande, né? Então, na área urbana mais densa e menos densa, mas uma mancha bem esparramada. E aí, algumas imagens para a gente ir reconhecendo, né, do que eu estou falando. Então, a área urbana consolidada aqui é bem o centro histórico, a igreja matriz e a verticalização já aparecendo, né? Aí a Vila São Pedro, que é um mar, né? Uma favelona, né? Aqui eu destaquei a favela do DR, porque é a favela mais antiga aqui do município, porque fica no centro urbano, né? A favela do DR fica ali do lado do estádio municipal, né? Ela é vista tanto ali do centro, como ela é vista também pela Anchieta quando a gente passa. E chama favela do DR porque exatamente ela se formou com as obras, né, de construção da Anchieta, né, os alojamentos dos trabalhadores, né, foram se transformando nessa favela. Pode passar? E aí a gente vê ela de novo, né, confirmando isso que eu falei, né, o centro urbano, né, verticalização ali no fundo. Né. As plantas industriais ao longo dos eixos viários, né, desde o norte do município, desde a região do Taboão, né, para baixo, até a beira do manancial com a Volkswagen. Aí de novo, né? Aí um outro problema do município, né, que a gente verificou é o fato de que ele é cortado por muitas rodovias, né? E essas rodovias, elas segmentam mesmo o território, né? A Anchieta segmenta o território. Embora hoje ela funcione quase como que uma grande avenida, ainda assim ela é um elemento segmentador, né? Além dela, as outras várias rodovias, né? Imigrante, do Rodoanel, né? A Índio-Tibiriçá, etc., que vão recortando esse território, né? E aí uma imagem disso, né? A favela de um lado, a Volkswagen do outro, né? Aí a região do Silvina, né? O comunitário, e lá no fundo já o manancial. Né? A área de ocupação urbana é o Riacho Grande, no manancial. E aí, de novo, né, uma área de ocupação urbana no manancial, mostrando dois padrões distintos. Enquanto o Riacho Grande é um bairro mesmo mais urbanizado e mais denso, a gente tem também o uso de chácaras ainda presente bastante no manancial, nessa área de ocupação urbana. E tem a ocupação irregular no manancial, né, que é um problema sério, porque para fazer a urbanização a gente precisa de todo um processo especial junto ao governo do estado, porque isso é o que se chama de PRIs, né? Então é uma dificuldade de negociação, enfim, ainda em função também dos problemas da legislação. Muito bem. Aí nós fizemos essa leitura, vou resumir muito aqui, né? E partimos então para as proposições do plano diretor. Né? Como que nós fizemos isso? Pode passar. Nós fizemos isso não simplesmente dentro do escritório, né? Pode passar. Nós fizemos isso por meio de um processo participativo. Quando nós chegamos em São Bernardo, nós verificamos que não existiam experiências de participação e antes até
de começarmos a discutir o plano diretor, nós fizemos uma discussão pública a partir ainda de 2009 para a formação de um conselho da cidade, nos moldes do conselho que o Ministério das Cidades propunha, quer dizer, com todos os segmentos sociais, né, que deveriam estar presentes nesse conselho, de empresários a movimentos sociais, né, trabalhadores e organizações não governamentais de natureza ambientalista, e inclusive a universidade, né? Então, montado esse conselho, a gente começou a fazer a discussão do plano diretor. Essas imagens mostram, né, desde plenárias até grupos de trabalho. Ali na mesa grande já é o conselho formado, né, discutindo o plano diretor, oficinas, jogos, enfim. E reuniões também descentralizadas pela cidade. O processo pode ser criticado? Pode, mas eu acho que foi o processo mais intenso que a gente conseguiu fazer naquele momento de debate, né? Posso fazer uma pergunta? Nesse plano diretor, constava alguma coisa sobre a universidade aqui no território ou não? Alguma proposição especial para a universidade? Isso, ou indicando que teria, ou não, falando a universidade, dela. quando nós chegamos, o terreno já estava definido o local, né? Uhum. E diferente do Santo André, né, aqui o terreno foi comprado, né, pela universidade. O Santo André é uma doação aprovada pela Câmara para o campus lá, né? Aqui não foi possível. A Câmara não era favorável, porque num jogo político achava que era uma coisa para dar mais prestígio para o Lula. Então aqui foi comprado. No momento inicial anterior de negociação, né, quando o governo federal tentava ainda receber a terra em doação, a área que foi proposta foi uma área lá no Manancial, uma área ocupada, muito distante do centro, né, uma área da prefeitura ocupada e lá na beira da Ibitibiliçá. E aí o governo federal não aceitou esse tipo de coisa e acabou tendo que comprar essa área aqui. Então nós não fizemos nenhuma proposição especial, já estava o que nós fizemos, na verdade, até em paralelo com o plano diretor, foram algumas negociações com os moradores da vizinhança, em especial esses do bairro aqui, não do bairro de cá, do bairro de lá, que era o meio contrário da presença da universidade. Inclusive, fizemos reuniões com todos eles e a presença do reitor na época para fazer a mediação. Bom, voltando então para o plano diretor. Você sabe dizer o que era? A Mara estava vazia, não tinha uma ocupação, não tinha construção, essa daqui. Essa área era uma área que era vazia, mas ela tinha algumas ocupações na borda que a gente teve que tirar, né? Um pouco mais à frente, quando as obras já estavam começando. Era o único proprietário. Era da prefeitura. Ah, essa área era da prefeitura. Aí a universidade comprou. A universidade comprou da prefeitura. Entendi. Então vamos lá, vamos em frente. Aí, bom, nós entendemos que o macrozoneamento deveria refletir as bacias hidrográficas, né? Então, uma primeira repartição, vamos dizer assim, uma primeira forma de ordenar o território era compreender a partir das bacias hidrográficas. Então, nós chamamos a bacia do Tamanduateí de macrozona urbana consolidada, a bacia da Billing de macrozona de proteção e recuperação do manancial e a parte de baixo, né, de macrozona de proteção ambiental. Muito bem. Você está aqui. Então vamos lá. Com base nesse macrozoneamento, estou te dando trabalho, né? Não. Vamos então para o zoneamento. Vamos lá. Então pode passar. Aí no zoneamento a gente começa a olhar, né, mais detalhadamente dentro de cada uma das macrozonas, né, como que a gente interpreta e como que a gente regula esse território. Nós vimos que a maior parte do território da macrozona urbana consolidada tinha muitos usos misturados. Tem indústria, tem habitação, tem comércio, tem serviços e não tem muita separação, né?
Então nós chamamos dessa grande área, que ali está meio cinza, meio rosadinho, a cor mais clara, de zonas de uso diversificados, com a intenção de permitir que essa diversificação de usos que já se fazia presente pudesse continuar ocorrendo. Porém, né, a compatibilidade entre o uso residencial e o uso não residencial seria em função da incomodidade do uso não residencial e isso seria distribuído de acordo com a hierarquia viária. Exemplo concreto, uma indústria que tem o maior impacto, ela não poderia ficar nessa zona aí, ela teria uma zona especial que vai aparecer mais à frente. Mas outras indústrias com impacto médio podiam ficar, porém não podiam ficar em qualquer lugar, não podiam ficar nas vias locais, né? Ela poderia ficar naquelas vias de maior porte. Então, por isso a gente está dizendo que é o nível de incomodidade e a hierarquia viária que se combinam, né? Propiciando aí a forma de distribuir os usos no território. Pode passar. A zona empresarial restritiva, que é exatamente para essas indústrias de maior impacto, inclusive as já existentes, né? As grandes plantas automobilísticas, as químicas, né? E a zona residencial restritiva, por exemplo, esse bairro aqui ao lado é uma zona residencial restritiva, então nela só pode habitação e não pode verticalizar, é habitação unifamiliar, né? Na verdade, nós nem tínhamos, isso já, na legislação anterior ao plano isso existia, e nós achamos que não era o caso de manter, porém houve uma movimentação grande, né, dos moradores dessas áreas e nós, né, abrimos discussão com eles, fomos dar cada um dos bairros, um por um, fazer assembleia e abrimos mão, né, da proposta e foi mantido então como uma zona residencial restritiva, onde só pode habitação unifamiliar. A proposta da prefeitura é transformar em uso diversificado. Tudo em uso diversificado de acordo com a hierarquia viária. Como essas áreas aí, elas quase sempre são formadas por vias locais, então o nível de incomodidade do uso não residencial seria muito pequeno. Mesmo assim, eles não aceitaram. Em algumas áreas isso foi um pouco mais problemático, não tanto na época da fundação, mas posteriormente. Por exemplo, o Parque dos Pássaros, né, fica ao lado da José Aldorize. O Parque dos Pássaros está aqui, ó. A José Aldorize é essa avenida aqui. E aqui está a Scania. Então, tem uma demanda, né, hoje de transformação de usos ali, que alguns proprietários traziam para a prefeitura e que não era possível se instalar. Né? Uma outra área é o Parque Espacial, aqui assim, que também tem uma demanda da Avenida Café Filho, né, de transformação ali de usos. Então, não é tão fácil, são quase sempre as vias da borda, né? Que tem uma hierarquia maior e onde, por estar dentro da mancha, acaba sendo permitido só um uso residencial unifamiliar, como os moradores queriam àquela altura do campeonato, né? Muito bem. Nós marcamos também a ISEIS 1, delimitamos a ISEIS 1, as zonas especiais de interesse social, então favelas e loteamentos irregulares, tudo aquilo que está em vermelho ali. Um minutinho, pode passar. E a ISEIS 2, que são as ISEIS de vazios, ou seja, terra vazia ou subutilizada, quer dizer, com uma pequena construção, né, que mostra a subutilização, nós delimitamos essas áreas para a produção de habitação de interesse social. Bom, o plano diretor, ele trouxe, né, a maior parte dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. E eu vou comentar aqui com vocês alguns deles, os que estão destacados em vermelho ali, que são aqueles que a gente efetivamente implementou ou buscou implementar, né?
as EIs, o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, a outorga onerosa e as operações urbanas consorciadas. Então, vocês conhecem esses instrumentos? Todos? Todo mundo? Ah, então, ok. Então, vamos lá. Zonas especiais de interesse social, começando por aí, né? No ano de 2009, foi feito um diagnóstico habitacional no município. E esse diagnóstico habitacional, ele foi feito, então, um pouquinho antes do plano diretor, então, a gente teve a vantagem de trabalhar com esses dados recentes, né? Foram encontrados nesse diagnóstico, nesse mapeamento, 261 assentamentos precários, uma população de aproximadamente 83 mil habitantes, e mais à frente, o PLIS, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, estimou o déficit quantitativo em 38 mil unidades, né? Ali é de novo o alojamento, né? Para mostrar aí a necessidade da gente ter terra para atender essa gente que já estava lá há mais de 10 anos, muitos deles, né? Então, a quantidade de terra necessária para fazer frente a esse déficit era de mais de 3 milhões de metros quadrados. Aqui em São Bernardo, a gente tem dificuldade de mapear essa terra, né? Porque a área urbana é bastante ocupada, onde tem terra disponível é no manancial, mas no manancial a gente só pode produzir habitação de interesse social para aqueles que já estão lá, quer dizer, no caso de urbanizar uma favela no manancial, para fins de desadensamento, a gente pode produzir lá um empreendimento, pode, enfim, colocar, né, uma nova localização habitacional, porém só para isso. Então, o manancial não posso contar para resolver esse déficit no seu todo, né? E a gente tem poucas terras vazias aqui. A gente verificou que também nós não conseguiríamos suprir toda essa demanda da noite para o dia, no estalar de dedos. Então, esses 3 milhões, né, eles não seriam necessários de imediato, de tal maneira que a gente, agora quem pode passar? Que a gente, no plano diretor, a gente conseguiu delimitar mais de 2 milhões de metros quadrados, que era terra suficiente para atender aí no horizonte do PLIS, né, de 10 anos. E aí, então, em todas, a gente está vendo aí em vermelho as zonas, as EIs ocupadas, as EIs 1, e em marrom, vocês veem que a quantidade de 2 milhões de metros quadrados são as manchinhas menores em marrom. Então, as áreas ocupadas por EIs 1 é muito mais do que esses 2 milhões de metros quadrados, né? Muito bem. Os desafios, então, com relação às EIs, né, é um pouco isso que eu já comecei a falar, a escassez de terra vazia ou subutilizada, e mais, não é só para habitação, né? A cidade precisa crescer, precisa ter terra para outros usos, né? Para empreendimentos econômicos. Então, essa escassez e pressões para alterar o zoneamento, às vezes, não são muito bem vistas, né? A topografia que é desfavorável, quer dizer, não bastasse o fato de que tem pouca terra vazia, quando tem, a topografia não ajuda. O preço da terra é muito elevado na região metropolitana como um todo, então Bernardo é bastante elevado, então isso torna impeditiva a delimitação de EIs em área central, o que seria muito, muito interessante, né, do ponto de vista do deslocamento dessas populações, né, mais pobres, que dependem de transporte coletivo. E, por fim, o financiamento habitacional, porque também não adianta você ter terra marcada para produzir habitação, né, se não existem programas habitacionais, que logo, né, com Minha Casa Minha Vida, esse problema deixou de existir, ou pelo menos diminuiu bastante, né? Muito bem. Nós delimitamos uma terra como verde vazio. Portanto, ali o proprietário só pode fazer habitação de interesse social. Mas ele já estava lá com aquela terra parada há um tempão e ele resolve continuar com essa terra parada, entendeu? Não interessa para ele fazer habitação de interesse social, os empreendedores imobiliários dizem que não fecha conta, e mesmo com os programas habitacionais
para a população, né, de mais baixa renda, o mercado imobiliário não tem interesse em atender. Então nós, sobre as leis, não só sobre as leis, mas também sobre as leis, e principalmente sobre as leis, nós colocamos o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, né, que é um instrumento de indução, né, do desenvolvimento urbano, no sentido de fazer com que os imóveis que estão retidos, né, e muitas vezes, né, estão lá para fins de especulação, eles possam ser colocados no mercado. Então, ali, olha, a gente tem imagens de 3 situações. O terreno vazio no centro urbano, em cima à direita, né? O terreno subutilizado, quer dizer, tem uma construção, mas a área construída é muito pequena relativamente ao terreno, é inferior a 20%, e as edificações não utilizadas, que a gente considerou aquelas maiores, a partir de 500 metros quadrados, né? Então, nós colocamos esse instrumento no plano diretor, nós fizemos uma lei específica desse instrumento, nós fizemos toda a legislação para regulamentar esse instrumento e nós gravamos esse instrumento sobre áreas com terrenos com área igual ou maior que 1.000 metros quadrados e todas as vezes 2, né, tiveram esse instrumento. Professora, eu pedi só uma dúvida. Aquela construção na última foto direita é aquela que aconteceu aquele desabamento das lajes no centro de São Paulo? Não é não. Aquele ali, ele tá lá de pé ainda. Aquele ali é o antigo Hotel Binder. O outro está mais na ponta, não é nem na mesma quadra, é na quadra. Mas também é na região do centro. É ali naquela região próxima. Ali tem bastante construções que estão vazias ou subutilizadas, né, naquela região. Exatamente. Tem vários imóveis ali. Então, a legislação feita, a gente passou a implementação. Então, a partir de 2013, a gente começou a aplicar esse instrumento. Pode passar isso? Como que nós inicialmente, de acordo com o cadastro municipal, nós tínhamos quase 600 imóveis, né? Nós localizamos quase 600 imóveis, considerando só os vazios e os subutilizados. Então era um número muito grande que a gente não daria conta de imediato. Então nós estabelecemos etapas de trabalho. Então, como é que a gente estabeleceu isso? A região que é mais organizada e mais central foi a região prioritária, o centro Anchieta e o Rude Ramos, né? Então essa região estava na região prioritária, né? Aí logo a seguir, na etapa seguinte, nós pegaríamos os bairros que formam um anel em torno disso, Jordanópolis, Planalto, Baeta Neve, enfim, essa segunda mancha, e por fim, essa terceira mancha dos bairros mais afastados, né? Na verdade, da infraestrutura dos bairros mais consolidados com a indução da ocupação. Isso, a lógica é aqueles que têm uma infraestrutura mais potente, vamos dizer assim, que são mais centrais, né? São os mais importantes para primeiro serem atacados. E na primeira etapa a gente colocou todas as leis 2. Na verdade, isso não aconteceu exatamente como planejado, porque esse instrumento é de muito difícil aplicação. Eu vou falar um pouco disso, né? Então, a gente tentou começar pelo centro, mas quando tinha problema e empacava, a gente já começou a entrar na outra etapa, ficaram alguns imóveis da primeira, enfim. Mas a gente tentou seguir essa lógica da centralidade da infraestrutura. Muito bem. O primeiro problema que a gente teve é exatamente a desatualização do cadastro imobiliário. Então, nós verificamos que daqueles 560 de imóveis que o cadastro apontava, muitos deles não estavam nessa condição, era o cadastro que estava desatualizado. Para aplicar esse instrumento, nós fomos a campo em todos os terrenos que a gente mapeou. Então foram feitas vistorias nesses 500 e tantos terrenos, e desses 500 e tantos, o número caiu para 261. 261 imóveis seriam notificáveis. Nós fizemos notificação de 2013 até 2016, no ano passado, e chegamos a 229 imóveis notificados. Portanto, 95%
né, dos imóveis notificáveis foram notificados. Né? Esse instrumento ele prevê recurso por parte do proprietário, quer dizer, você notifica, vai lá, o funcionário público leva a notificação por escrito, entrega para o proprietário ou para o representante dele, né? E ele tem um tempo de 1 ano para apresentar projeto, e se ele não fizer isso, ele vai para a etapa seguinte, que é o IPTU progressivo no tempo. Né? Porém, muitas vezes ele nos mostra que não faz sentido aquela modificação. Por exemplo, ele tem um terreno que foi considerado subutilizado, mas ele utiliza aquilo, né, para estacionamento descoberto da sua atividade econômica que está lá na pequena construção no lote. Então, aquilo a gente defere aquele pedido dele, por isso a gente tem os notificados vigentes e notificados cancelados. Né? Também é cancelado, não às vezes não de imediato, mas no curso desse 1 ano. Então, aconteceu muito, e aí eu particularmente acho que é um buraco na nossa legislação, aconteceu muito, o terreno está lá retido, o cara foi notificado, ele não quer fazer nada, não quer pagar IPTU progressivo, ele entrava com um pedido de alvará de funcionamento de um estacionamento. Então, com esse alvará de funcionamento, como a lei não previa, né, a lei não excluiu os estacionamentos, então, muitos alvarás de funcionamento de estacionamento, que na verdade não iam ser implantados, não iam ser geridos como tal, caíram nessa condição de notificação cancelada. Né? Então, desses 229 notificados, no final do ano passado, né, no início de dezembro, nós tínhamos 162 imóveis notificados vigentes e faltava 32 para notificar. Em termos de área, né, isso aí significa os notificados 2.400.000 e os notificados, né, quase todo esse universo, né, 2.300.000. Muito bem. Passamos os números. Em ZEIS 2, nós tivemos muita dificuldade de notificação, né? Porque muitas vezes o terreno não tinha documentação. Se não tiver documentação, depois você não consegue fazer a averbação no cartório, enfim. Mas nós notificamos, né, 30 vezes. Faltaram, ficou ali faltando as 6 a notificar. Faltaram 3 a notificar. 3 vezes, e 23 estão vigentes e 7 estão canceladas. Por exemplo, o empreendimento que no sábado, os 2 empreendimentos que no sábado tiveram uma comemoração aqui no campo, estão em vez que foi notificado e que foi cancelado, porque já estava com o projeto. Né? Cláudia, e alguma vez notificada teve a apresentação de projeto para a habitação de estudo social ou não chegou a apresentar? Então, é que caso dessas duas, né? Sim, chegaram a apresentar. Eles chegaram. Tem o caso dessas duas, tem o caso de uma área também no Montanhão. A secretária de Habitação, da época, ela diz que se não fosse o PEUC, as vezes não sairiam do papel. Porque foi o PEUC que ela diz que assim, mexer no bolso do camarada o que provoca o cara. E muitas vezes, ainda segundo ela, né, o proprietário faz a conta e vê se o empreendimento que ele vai colocar de habitação de interesse social vale a pena, né, frente ao que ele vai pagar de IPTU caso ele não faça. Então, ela diz que é o mercado mesmo definindo essas coisas. E na minha pesquisa de doutorado, né, eu estou estudando esses instrumentos e eu fiz entrevistas com o pessoal do movimento de habitação, né, para ver a visão deles a respeito disso. Né? As leis são importantes, não tão importantes. O que eles... É importante ter o que não é. Aí eles disseram que tudo isso é bacana, importante e relevante. Porém, se não tiver financiamento, não adianta nada, entendeu? Então, para o movimento, a questão do financiamento é muito, muito importante. Né?
Muito bem, vamos continuando então. Nesses imóveis, aí é uma distribuição, né? A maior parte são imóveis não edificados, né? A gente tem um número pequeno de imóveis não utilizados comparativamente ao total, né? Pode passar. Aí uma outra coisa que é interessante observar é que os proprietários, em sua grande maioria, são pessoas jurídicas. Não são pessoas físicas, são empresas. E agora também nas entrevistas que eu estou fazendo, né, eu resolvi entrevistar pessoas jurídicas e pessoas físicas. Essas pessoas físicas, elas são proprietárias como pessoas físicas, mas elas são também proprietárias de empresa. Então, ainda não encontrei um proprietário que seja, né, pessoa física e que não tenha uma empresa, que não tenha uma vinculação a uma pessoa jurídica, né? Então, esse é o quadro, né? A maior parte são pessoas jurídicas e dentro do grupo de pessoas jurídicas, a maior parte é setor imobiliário, né? O setor imobiliário ocupa mais da metade, né, desse total aí. Pode passar? Muito bem, esse instrumento começou a ser aplicado em 2013, então em 2014 fez um ano da aplicação daqueles que foram notificados em 2013 e no final do ano de 2014, então, a gente fez o lançamento do IPTU progressivo no ano de 2015, porque imposto, né, a gente tem que fazer a previsão no ano anterior. Então, no final do ano de 2014 veio o lote de 2015. Nós tivemos 27 imóveis, né, que foram para o IPTU progressivo no primeiro ano. E olha só, gente, isso aqui que é interessante, tem que ler enviesado essa tabela. Porque aqueles 27 que tiveram o IPTU em 2015, eles caem para 9 no ano seguinte. Porque o IPTU progressivo ele tem que ser aplicado por 5 anos, né? Ele, no nosso caso, a gente multiplica por 2 a alíquota do imposto e o limite é 15% da legislação federal, do Estatuto da Cidade, né? Então, quando o imposto dobra, né, o camarada dá um grito e de 27 cai para 9. Desses 9 que cai para 4 aqui no terceiro ano. Então, nós tivemos 3 anos de aplicação do IPTU progressivo, né? E a gente viu que muitas vezes não há nenhuma reação do proprietário quando ele é notificado com o FEUP. Passa e não faz nenhum recurso, não faz nenhuma impugnação, passa um ano, não entra com projeto, mas a hora que entra o imposto, aí sim o camarada se mexe, né? E se no final desses 5 anos de aplicação, né, não houver nenhuma utilização, não for dada uma função social a esse imóvel, né, o município vai proceder à desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Quer dizer, ao invés do camarada receber dinheiro, ele vai receber em títulos da dívida pública, o que não é uma coisa legal, né, não é uma coisa boa. Esse instrumento, né, para nós, ele é extremamente, esses 2 primeiros instrumentos, eles são extremamente importantes, né, porque as leis, né, elas estão ligadas ao princípio do direito à moradia, né, que é algo que está garantido na legislação federal. E o PEUC, o IPTU progressivo, a função social da propriedade. Imagina, uma cidade onde é uma escassez de imóveis vazios, ficar retendo terreno é algo inimaginável, né? Então, por isso, a aplicação desse instrumento. Então, está ligado a esse princípio que também é um pilar lá da legislação federal, do Estatuto da Cidade. Pode passar. E aí é um mapa mostrando os imóveis notificados para a gente ver que isso ficou bem esparramado, né, no território. Há uma maior concentração ali no bairro do centro, né? Mas tem uma distribuição bastante assim, equitativa, né? Os terrenos grandes, né? Oi? Os terrenos grandes. Esse aqui foi cancelado. E os notificados vigentes, aqueles verdinhos ali, ó.
notificados cancelados. Não, os vigentes, os verdes escuros. Os verdes, grandes, Grandes. Tem imóveis grandes. É verdade. Muito bem. E os maiores são leis. Bom, quais são os desafios que a gente encontrou na aplicação desse instrumento, né? Primeiro, como eu falei, a gente já começou com problema no cadastro imobiliário, né? A gente tem problemas na gestão desse instrumento, no próprio planejamento do instrumento, que você encontra 560 no cadastro, depois são 200 e poucos, né? Então, o planejamento fica dificultado com isso, a própria operacionalização, porque a maior parte dos proprietários, eles não residem aqui em São Bernardo, então você precisa entregar ao proprietário que mora em Campos do Jordão, no Rio de Janeiro, enfim. E essa modificação tem que estar entregue em mãos, né? E para isso é preciso recurso, é preciso deslocar o agente público. Uma notificação, ela precisa ser feita, precisa ser tentada por 3 vezes no mínimo para ela ter validade. Quer dizer, se eu bato na porta do proprietário, ele não está, eu tenho que voltar mais uma e mais outra vez. Tenho que ir lá 3 vezes, né? Então, muitas vezes o agente público viajava para fazer a notificação, não encontrava o camarada, ele tinha que voltar lá em Araraquara de novo, entendeu? E, enfim, tem toda uma dificuldade de operacionalizar isso, uma dificuldade de gerir esse instrumento, né? Mas essa exigência de notificação pessoal, ela está na legislação? Está no Estatuto da Cidade. No próprio Estatuto? Em alguns casos, São Paulo, por exemplo, previu lá a possibilidade de fazer a notificação do AR, carta registrada, a gente acabou no segundo momento também prevendo isso aqui, mas alguns cartórios depois, na hora de averbar, eles não aceitam, sabe? Tem cartório que aceita, tem cartório que não aceita. Em São Paulo, que o número de cartórios é muito grande, isso é uma dificuldade. Aqui em São Bernardo existem só 2 cartórios, né? A gente teve uma relação boa com eles, mas eles não tinham critério, entendeu? Então, às vezes, um caso muito semelhante a outro, eles averbavam um e não averbavam outro. E para que a verba, gente, vocês sabem? A verba, porque se eu tenho um imóvel gravado com PEUC e ele não estiver averbado lá na matrícula, se eu quiser vender esse imóvel, o comprador não fica sabendo que aquele imóvel tem um gravame. Então, essa obrigação, ela não está presa ao proprietário, ela está presa ao imóvel. Então, se eu vendo um imóvel para a Luciana, ela carrega com ela essa obrigação de dar uma função social para esse imóvel, né? Então a averbação ela é importante para fins de transparência do instrumento, enfim, para o conhecimento formal, né, digamos assim, dos proprietários da sociedade. Um outro problema que a gente encontrou no interior da máquina pública mesmo, não só na máquina pública, também na sociedade, é que há uma dificuldade muito grande de assimilação desse instrumento. Porque a nossa cultura é uma cultura patrimonialista, é uma cultura, né, em que a propriedade individual, né, a propriedade privada, ela é cultuada, né? Então, você chegar e dizer, olha, eu vou obrigar você a dar um uso para esse imóvel, né? O proprietário reage, a sociedade reage e muitas vezes o funcionário público também reage, né? Porque esse é um instrumento novo também para a própria corporação, vamos dizer assim, para a própria administração. Então, a gente encontrou dificuldades internas também para fazer esse instrumento acontecer, né? Pois é, na verdade, né, a gente tem esse instrumento, ele tem uma outra questão, né? Ele foi previsto, como o estatuto no todo, o estatuto ele vai
vai sendo, digamos assim, germinado, né, por muitas décadas. Quando a gente consegue aprovar a Constituição Federal, passa mais 13 anos para o Estatuto ser aprovado. Quando o Estatuto é aprovado em 2001, né, o contexto já é outro, o contexto de maneira geral já é outro, muito diferente da década de 60 e 70, quando essas discussões começaram a acontecer no Brasil, né? Então a gente já está no contexto neoliberal, então isso dificulta ainda muito mais a gente implementar instrumentos como esses, né? Por isso eu trouxe ali a citação do Harvey, né? Nós aqui em São Bernardo, né, nós estamos nos vivendo nesse período, um período desenvolvimentista, né, com o Lula na presidência da República, e aqui em São Bernardo esse modelo se replicou muito diretamente, porque São Bernardo já foi criado, né, lá na década, que das indústrias automobilísticas vieram para cá na década de 50, foi o desenvolvimentismo chegando ao território do desenvolvimentismo, né, isso aqui, né, e é nesse território que a gente vai tentar implantar um instrumento como esse num período em que o contexto neoliberal já vem se colocando, né, e se afirmando. Pode passar. Um outro instrumento que eu queria comentar com vocês é a outorga onerosa do direito de construir, que está vinculada ao princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização. Quer dizer, a urbanização promovida pelo poder público, ela não pode beneficiar a uns e excluir a outros, né? Esse é o princípio, né? Então, esses ônus e benefícios têm que ser socializados, né? Ou uma outra maneira de chamar esse princípio é o princípio da captura de mais valor. O que acontece com as nossas cidades, né? Todos nós pagamos impostos, a prefeitura faz investimentos, né? Os investimentos quase sempre acontecem nas áreas centrais. Não, é por isso que as áreas centrais são mais urbanizadas, né? E é ali que o interesse imobiliário se coloca. E é ali, então, que se a gente não colocar algumas regras, né, aquilo que é investimento de todos é capturado por uns poucos. Então, esse instrumento visa, né, equalizar um pouco mais essa situação. Como é que ele funciona, né? Ele funciona com a cobrança de uma outorga, né, para aqueles que querem construir mais. Então, veja bem, a cidade tem uma infraestrutura, né, colocada, a gente define na legislação qual é o coeficiente de aproveitamento possível, que a gente chama de coeficiente de aproveitamento básico, e quem quer construir acima disso tem que pagar essa outorga, né? Por quê? Porque quem vai construir mais, quem vai verticalizar, vai exigir mais da infraestrutura, né? Vai demandar mais dessa infraestrutura. Então é justo que pague por esse potencial construtivo adicional. E ali são os números, os coeficientes que a gente colocou, né, para o território, fazendo cair muito os índices. Lembra que eu falei que os índices chegavam até 6? Então, a gente fez com que na zona de uso diversificado, que é a maior parte do território da macrozona urbana consolidada, esse coeficiente básico caísse para 1,5. E com a outorga, ele pode chegar a 2,5. Né? Nas zonas empresariais restritivas, né, naquela onde só pode indústria de maior impacto, o coeficiente menor ainda, de 1 podendo chegar a 2. Todo mundo entende isso, gente? Coeficiente de aproveitamento? Alguém não sabe o que é esse conceito? Não. A gente pode falar rapidinho. O coeficiente de aproveitamento é a quantidade de vezes que pode ser construído em relação à área do terreno. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e o meu coeficiente de aproveitamento é 1, eu posso construir uma vez a área do meu terreno, ou seja, 1.000 metros quadrados. Se o meu coeficiente de aproveitamento for 2, eu vou poder construir 2.000 metros quadrados. Né? Então, a diferença entre o coeficiente básico... O coeficiente básico é o que a prefeitura, vamos dizer, autoriza todo mundo a construir sem cobrar nada. Tá? A partir do básico,
né? Se o proprietário, o empreendedor quiser construir acima desse coeficiente básico, ele vai ter que pagar por isso. Implantar isso em pleno boom imobiliário deve ter sido uma revolução, né? Mais ou menos. Não, foi Vou bem. falar já, foi mais ou menos porque o mercado é muito mais esperto, né? Eles têm estratégias, né? Enquanto a gente estava discutindo isso no conselho, inclusive com os empresários, eles estavam entrando com 1000 projetos, estocando projetos. Estocando projetos. Então tinha muitos projetos assim. Você pega o mesmo projeto e coloca em vários terrenos que você tem a prova que ele todo e garante o coeficiente, né, da legislação anterior. Né? E, bom, pode passar, Luciana? E a gente ainda fez uma transição. Aí, assim, como é que a gente cobra, né? A Luciana explicou o que é um coeficiente de aproveitamento. Como é que a gente cobra esse potencial adicional de construção? A gente cobra como se fosse um terreno virtual. Quer dizer, se o coeficiente é 1 num terreno de 1000, você constrói 1000. Se você pode comprar outorga até 2, você vai construir 2000. Então é como se você tivesse comprado um outro terreno de 1000. Só que se eu comprar a mesma coisa, né, do que teria esse terreno ao lado, isso não vai ser interessante para o camarada. Tem que dar alguma margem, né, para haver o interesse também na outorga. Então a gente multiplica a área do terreno pelo valor venal, né, do metro quadrado e dá um desconto de 30%. Ou seja, a outorga custa 70% do que custaria um outro terreno, no caso do terreno de 1000 metros quadrados, que foi de 1 para 2, né? Para ficar fácil a nossa conta. Pode passar. Vai ter a fórmula. E, então a gente começou a aplicar isso, nós aprovamos o plano diretor em dezembro de 2011, em agosto de 2012 a lei de uso e ocupação, e com a lei de uso e ocupação, a partir dela, a gente começou a aplicar a outorga, né? Como, apesar de estocar em projetos, houve uma chiadeira muito grande, né, dos empresários pela queda dos coeficientes, a gente fez também um período de transição, que também foi muito aproveitado por eles. Então, até os 6 meses, o coeficiente caía lá dos 6 para os 2,5 e podia chegar a 3,5. Até de 6 meses a 1 ano, caía para 2 e podia chegar a 3. E só a partir do primeiro dia do segundo ano, quer dizer, só a partir do final de 2012, é que começou a valer de fato o coeficiente 1,5. Também na Câmara de Vereadores, né, porque faz a legislação, discute, debate, etc., mas, né, depois tem que negociar isso na Câmara. Né? Na Câmara de Vereadores houve um lobby dos pequenos empresários aqui, né, da cidade, e foi conseguido por eles que os terrenos de até 2.000 metros quadrados conseguissem chegar no coeficiente 2,5, que é o máximo, sem pagar outorga. Acontece que a maior parte desses terrenos urbanos aqui tem até 2.000 metros quadrados, entendeu? Mas não deixamos de falar isso, porém a administração entendeu por bem dar uma recuada para poder aprovar o plano. Então, com isso também saiu muita coisa. Veja, 2,5 é muito menos que 6? Porém, a nossa legislação de uso e ocupação do solo no Brasil tem as tais áreas não computáveis. Essas áreas não computáveis, elas às vezes aumentam muito, né, o coeficiente. O coeficiente real não é aquele nominal que está na lei. De fato, as construções acabam ficando com área construída muito maior. Então, não se computa normalmente as áreas de lazer no empreendimento, não se computa elevador, não se computa. Aí os empresários, eles queriam que não computasse a varanda, porque aí entraram as varandas gourmet, né? E essas varandas, às vezes, são maiores do que a própria sala. Então, foi uma luta, a gente limitou, né? Teve uma área máxima de varanda permitida, foi uma luta isso. Enfim,
Enfim, a gente teve esse estoque de projetos, teve essa regra de transição, tem mais o que, Luciana? Tem o prazo de validade e de renovação dos alvarás, quer dizer, aqueles que fizeram estoque de projetos, com alvará de 4 anos, que eles podem renovar por mais 4, foi-se aí quase uma década. E como esses instrumentos todos enfrentavam dificuldades no interior da própria máquina, a gente viu muitas vezes casos de mudança de projeto sem perder a validade do alvará antigo, né? O que é uma irregularidade, mas, enfim, a máquina pública, ela não é coisa, né? Você tem tensões no interior dela, né? Mas essas mudanças de projeto mantinham-se alguma coisa ou foi uma mudança? Não, existem mudanças, assim, qualquer mudança, você tem o tal direito adquirido a partir do projeto que foi aprovado. Qualquer mudança que você faça no projeto, o projeto não é mais aquele, entendeu? É outro, então é novo. E aí ele teria que ser aprovado de acordo com a nova legislação. E muitas vezes a área de aprovação do projeto, que era separada da área de planejamento, permitia essas mudanças de projeto, né, nos processos lá do alvará de construção que não passavam pela área de planejamento, né? E que muitas vezes a gente descobria lá na frente, né? E a outra coisa também que aconteceu com relação a esse instrumento, que foi muito pouco utilizado. Só teve um caso de aprovação de outorga, né? Porque com tudo isso que eu falei, a outorga já não interessava tanto. E ainda mais porque o governo municipal dizia, olha, nós baixamos desses riscos, mas nós vamos fazer uma operação urbana consorciada na maior parte da macrozona urbana consolidada ou na área mais valorizada da macrozona urbana consolidada, e aí os coeficientes vão ser maiores do que os 6 que foi no passado. Então segura aí um pouco, porque daqui a pouco vocês vão ter vantagens muito maiores. Então, essa operação, ela urbana consorciada, essa coisa do futuro, que até hoje não se viabilizou, a gente aprovou a lei da operação, não vou falar, mas ela não se viabilizou na prática, né? Também fez com que a outorga onerosa, que é um instrumento muito mais interessante do meu ponto de vista do que as operações, acabasse não sendo usado. Por que a outorga onerosa é interessante? Porque o Estatuto da Cidade diz o seguinte: o dinheiro que você arrecada, você, governo, arrecada com outorga onerosa, você pode aplicar em habitação de interesse social, em infraestrutura de áreas mais pobres, em revegetação, né, em áreas de proteção ambiental. Então, é um instrumento que você pode, o recurso que advém dele, você pode utilizar em qualquer lugar da cidade, em especial nas áreas mais pobres e mais carentes. Então, tem uma lógica social muito interessante esse instrumento, o que não acontece na operação urbana consorciada. Então, pode passar, Luciana? Que é isso aí, né? A operação urbana consorciada, isso aí é a mancha que apareceu no plano diretor. O plano diretor disse, olha, pode acontecer uma ou mais operações urbanas consorciadas nessa mancha aqui, que é uma mancha enorme, porque aqui o limitador é a Anchieta, vem desde lá de cima, do norte, né, do Tabuão, lá do Rio de Ramos, vai descendo até aqui embaixo no Ferrazópolis. E ainda na proposta inicial atravessava a Anchieta e pegava o lado oposto ainda, né? Ela acabou não sendo exatamente essa mancha, mas ficou uma mancha maior. Então, essa é a maior operação urbana já idealizada no Brasil. A gente comparou com todas as outras, é a maior operação urbana já idealizada no Brasil, maior do que qualquer uma de São Paulo e maior até que a de Belo Horizonte, que é muito grande também. Então, pode passar. É maior que a Água Espraiada? Maior que a Água Espraiada, muito maior. Então, a operação urbana consorciada é um instrumento que, assim como os outros, consta do Estatuto da Cidade, né? Porém, o Estatuto da Cidade, ele vem de uma demanda dos movimentos sociais e dos setores de esquerda de muitas décadas,
que elaboraram uma carta, né, no processo constitucional, uma emenda popular da reforma urbana, como ela é conhecida. E essa operação urbana não existia lá. No Congresso Nacional, na discussão desse projeto de lei lá no Congresso, foi criado esse instrumento que não tem relação com a origem, né, da Carta da Reforma Urbana, né? Então, esse instrumento, ele é o seguinte, ele precisa de um projeto, você delimita uma área, né? Essa área, ela tem que receber um projeto, e nessa área você pode, com esse projeto, que é um projeto de requalificação, que o Estatuto diz, né, que deve ter alcançado nessa área transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais, valorização ambiental, esse projeto, ele permite a mudança dos índices, né? Então, aquele 1,5 que a gente tinha ali, ele poderia ser aumentado, né? Eu posso, dentro de uma operação, modificar os índices, modificar o parcelamento do solo, modificar os usos do solo, enfim, modificar as regras de construção, modificar tudo, né? Então, é uma exceção à legislação. E esse instrumento, ele precisa ser aprovado por uma lei específica no município. Então, o plano diretor diz onde pode ter, mas na hora de fazer uma operação, tem que haver uma lei específica. E essa lei específica, ela pode prever um título, a emissão de um título que se chama CEPAC, Certificado de Potencial Construtivo Adicional de Construção. Então, é a mesma lógica da outorga onerosa, quer dizer, você pode construir mais, só que ao invés de você pagar diretamente ao poder público, você vai comprar títulos, né, que vão ser negociados na Bolsa de Valores. E o recurso que advém dessa venda de títulos vai ser empregado para viabilizar o projeto que foi feito. Então, o recurso só pode entrar na área de operação, não pode entrar na cidade como um todo, né? Então, esse instrumento ele é bastante criticado porque, normalmente, essas áreas acabam sendo supervalorizadas. São áreas, no caso de São Bernardo, é a região mais valorizada da cidade. É a região de interesse do mercado imobiliário, né? Não há aqui nada que seja uma área que precisa de uma reestruturação total, né? Muito bem, vamos passando. Oi? Ah, não, eu estou falando demais. Vou terminar rápido. Então, o instrumento, como eu já disse, não fazia parte da emenda, pode passar, e ele é muito complexo, né? Porque você tem que, enfim, montar uma operação é extremamente difícil, né? E mesmo depois que você aprova a lei, que em São Bernardo foi possível fazer, né? Foi possível aprovar a lei, depois você tem que aprovar a sua operação na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, e só uma vez aprovado lá é que isso vai para o leilão na Bolsa de Valores. Esse estágio São Bernardo não conseguiu chegar, quando na mudança de administração, né, se tentou, a CVM terminou a análise e consultou o município, a nova administração não teve interesse em tocar. Então está lá arquivado o processo da operação urbana. Pode passar. Sabe qual é a justificativa para não tocar? Na verdade, eu tive essa informação com um consultor que tinha feito os estudos econômicos. Porque, assim, a operação urbana é uma coisa de interesse do mercado. Se não tiver interesse do mercado, não sai a operação. Então, os estudos econômicos são fundamentais. E aí tinha uma consultoria especializada nisso. Eles vieram, inclusive, aqui e não conseguiram. Eles disseram que não teve nem conversa, sabe?
eles acham que é um pouco... Tem duas coisas principais, né? Primeiro, a mudança de administração, um projeto de uma outra administração, e depois também a crise econômica, né? E a dificuldade de fazer, viabilizar isso hoje na... O mercado imobiliário está parado, né? Qual seria o coeficiente aí que eles poderiam? Os coeficientes variam, eles chegam até 8. Eu vou mostrar isso agora. Bom, essa operação ela surgiu em função do anúncio de chegada do metrô leve, né, que na época anunciava-se aí um investimento de 4 bilhões, né, na chegada do metrô. Pode passar. E no estudo da operação a área mudou, né, a gente tirou aqui o Assunção, incluiu um pedaço do Jordanópolis, teve uma área também de influência indireta, copiando uma operação urbana de São Paulo, né? E isso que está aqui, esse mosaico, é a setorização da operação. Então, para cada setor tem um coeficiente de aproveitamento máximo permitido. Então, no Rua de Ramos tem um coeficiente 8, na região do Best Shopping, coeficiente 8. Então, gente, é esse marronzinho aqui. Então, algumas poucas áreas tem coeficiente 8. O vermelho é coeficiente 6. Né? Então, a gente tem variações de coeficiente, tem variações de parâmetros urbanísticos, enfim. Porém, essa área, além de ser a área mais valorizada da cidade, ela tinha recebido da própria administração municipal, que propôs a operação, investimentos públicos de mais de 5 bilhões de reais. Então, o governo investiu antes nessa área. É o projeto Drenar, né, que é um projeto de drenagem, são os projetos de mobilidade, uma série de outros projetos que ampliaram a infraestrutura dessa área, que foram muito bem-vindos, mas o fato que eu estou querendo destacar aqui é que, na verdade, essa área já vinha sofrendo o processo de valorização pelo próprio investimento público e agora com a operação ela sofreria ainda mais, né, uma supervalorização. Muito bem. No projeto são previstas uma série de intervenções, né, vou passando agora nos desenhos, vocês vão vendo, vão ver umas coisas bonitas, a requalificação do centro, a área do parque municipal, que transformaria num parque, pode passar, aí é uma imagem de como isso ficaria, um grande parque que seguiria lá pela Faria Lima, né, um parque linear. Pode passar. Aí a chegada do metrô na estação de João Dutra, cruzando a Faria Lima. Nossa, esse metrô viria da onde? Oi? O metrô previsto liga com o metrô previsto sai da estação Tamanduateí, vem margeando o Córrego dos Meninos, passando por São Caetano e São Bernardo, na divisa com São Bom demais, hein? Oi? Seria bom demais. Seria, né? Essa mobilidade. Aqui é plaques lineares que foram previstos assim, ao longo do União, né, que é a rede de alta tensão, do de Ramos, principalmente, pode passar. Uma imagem do União tão poética que o União, do Parque Linear, que o União sumiu, pode passar. E o que foi muito, essa operação ela foi muito debatida no Conselho, foi muito polêmica, né? E foi garantido que 25% dos recursos fossem destinados a ações, como foram chamados, ações de interesse social e inclusão urbana. Não é só habitação de interesse social, está previsto ali, né, um metrocabo ligando as áreas altas lá do Montanhão e descendo lá no Ferrazópolis, ali no terminal de Ferrazópolis. Então, 25% dos recursos cobriria principalmente o metrocabo, que é caríssimo, também a urbanização dos assentamentos precários, que são 15, mas são pequenos assentamentos precários nessa área. Está excluindo daí a área do BR, porque hoje é propriedade da CDHU, a produção habitacional para o reassentamento das famílias, quando for feita a urbanização, e a regularização fundiária de interesse social. Então,
Tem muita intervenção de viários nessa operação urbana, abertura de avenida? Não, porque tudo isso já tinha um projeto próprio com financiamento do BID. Aí que está o recurso, mais de 5 milhões investidos. A Brenar, é o BID aí, já tinha, entendeu? Pode passar. Então, a questão que fica para nós, né, se esse instrumento, as operações, são de fato uma nova estratégia de gestão urbana territorial. Muitos defendem que sim, que na verdade hoje os municípios não têm recurso e que as operações urbanas elas são uma forma de antecipar o recurso, para que então se faça o projeto. Mas esse instrumento tem muitas críticas, né? Críticas pesadas, né? Com relação à exclusão, a mercantilização do território que ele provoca. Então eu trouxe aqui um trechinho da professora Mariana Fix, que é muito interessante, né, num artigo que ela escreveu. Ela diz: a operação urbana é comumente apresentada como fórmula mágica para viabilizar intervenções urbanas em tempos de crise fiscal do Estado. Comparado ao ovo de Colombo pelo presidente da Câmara Municipal na gestão Maluf, em São Paulo, né, defendida como instrumento de humanização das nossas cidades, por meio do qual ganhariam os pobres e os ricos por um urbanista renomado, apresentado pela imprensa como a única saída para a realização de grandes obras e incorporado pelas duas gestões petistas em São Paulo, a operação urbana tem produzido um inusitado consenso, capaz de unificar esquerda e direita, né? Então, essa é uma crítica, a parte de um documento que ela faz, né, de crítica a essa fórmula mágica das operações urbanas, que a gente vê que, de fato, excluem as populações e que acabam também drenando recursos públicos, como agora se comprovou no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Além do que, as experiências de operações urbanas que a gente tem são muito poucas. São as com o CEPAC, né? São as 3 de São Paulo, Água Espalhada, Água Branca e a Faria Lima, o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e uma operação chamada Linha Verde em Curitiba. Então, é isso. Pessoal, desculpe, falei demais, e estou à disposição para qualquer questão, se houver tempo. Muito obrigada, Cláudia. Só no caso da outorga onerosa tinha um limite de 15%, mas a outorga onerosa ela dobra anualmente, eu não entendi como é que ela se calcula. Como é que é a pergunta? A outorga onerosa, ela dobra anualmente? Não, a outorga onerosa não. O PEU, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsória. A gente trabalha dentro das regras do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade diz que o município pode, no máximo, duplicar a alíquota. E aqui em São Bernardo, a gente duplicou a alíquota, a gente chegou ao máximo permitido. Então, de um ano para o outro, a gente multiplica por 2 o imposto. Mas ela é progressiva? Ela é progressiva porque no primeiro ano, digamos que a alíquota fosse 2%. No ano seguinte seria 4%. No segundo ano seria 4%. Seria 8. No outro ano teria 16. Não seria porque tem um limite dos 15%. Entendi agora. Aí você tem que aplicar por 5 anos. Se você chegar nos 15% antes dos 5 anos, você repete aquela alíquota máxima de 15% até completar os 5 anos. E só depois é possível fazer a desapropriação com título da dívida pública. O título da dívida pública ele pode ser, além de negociado com desagem, normalmente ele pode ser usado para pagamento de tributos do município? O município é obrigado a aceitar o TDP? Agora você me pegou, eu não sei. Eu não sei para responder. Mas, na verdade, a gente não se preocupou muito com isso, porque nós fizemos uma pesquisa sobre esse instrumento, coordenada pela professora Rosana Denaldi, e nós verificamos que hoje a desapropriação sanção, que é como a gente chama, ela não está valendo, porque em função das restrições, né, impostas ao orçamento, né, hoje tem uma medida provisória que impossibilita o lançamento desses títulos.
Então, hoje, nenhum município, acontece o seguinte, o PEUC foi aplicado por muito poucos municípios. E os municípios que aplicaram, eles interromperam a aplicação. Santo André mesmo aplicou um tempo atrás, mas interrompeu. O único município que começou e não interrompeu é o município de Maringá, que já chegou no IPTU progressivo antes de São Bernardo, né, que foi o segundo que chegou no IPTU progressivo no Brasil. Segundo, e o terceiro foi São Paulo. Então, o número de experiências é pequeno e mesmo Maringá ainda não chegou no 5º ano de aplicação do IPTU progressivo. Então, ainda não chegou nesse limiar aí da desapropriação sanção. É uma coisa que estava sendo pensada até em ser discutida com o governo federal para que fosse revista essa medida provisória. Agora, no que você apoia o título, realmente, não, só que é a sua pergunta. Vamos fazer isso. Mas vou procurar também. E esse detalhe do dobrar é uma questão que São Bernardo estabeleceu, não necessariamente. Porque você falou que sempre dobra aqui. Porque sempre dobra. Quem estabeleceu isso foi daqui, não é uma regra geral. Não, você pode no máximo dobrar. Você não pode mais do que dobrar. O município, eu vou multiplicar por 3? Não pode. Ele pode aumentar, por exemplo, em Maringá, eles colocavam um acréscimo que não era uma duplicação, eles colocavam um acréscimo diferenciado e bem menor, né? Eu vou ampliar em 10%, por exemplo, né? Só não pode ultrapassar o máximo que é a duplicação. Agora, acho que é importante dizer que as alíquotas normais de IPTU são baixas normalmente, né? Em relação a outras cidades no mundo, afora, enfim. O IPTU não é um imposto que pesa muito no bolso do proprietário. Até por isso que se mantém tantos imóveis subutilizados vazios, né? Então a ideia do IPTU progressivo é o município, de fato, fazer mais jus a incentivar. E você sabe, eu estou fazendo várias entrevistas, né, no meu doutorado, então eu fui entrevistar uma empresa que tem um imóvel subutilizado no Tabuão. E esse imóvel deles é uma ZEIS, uma zona especial de interesse social. Eu já estava entrando no IPTU progressivo, já estava no IPTU progressivo ano passado, no final do ano, quando eu fiz a entrevista. E aí a ideia era saber como é que vocês estão pedindo isso? Aí ele falou assim, olha, esse negócio de PEUC, de IPTU, primeiro, não vou pagar o IPTU progressivo. Não, como a gente juntou tudo numa mesma alíquota, porque tem município que emite 2 carnês. A gente falou, não, é um carnê só. Ou o cara paga ou o cara não paga. Ele falou, não vou pagar. Então, nossa empresa sempre teve em dia com os impostos, mas eu não vou pagar, porque depois vai mudar a administração, aí a gente vai lá, conversa, depois tem um plano de parcelamento, um PPI, uma coisa qualquer, aí a gente revisa isso na Câmara. Não estou preocupado, não vou pagar. O que me preocupa é a lei, porque eles queriam vender o terreno, e aí o zoneamento fazia cair o preço, né? Na avaliação, né, que eles mandaram fazer. Então ele era indignado com o fato do terreno ser veio, mas não se preocupava com o PEUC, né? Então tem muito isso, né? Do jogo político, eles vão... E nesse caso uma descrença de que a prefeitura continuaria aplicando. Essas negociações de dívida. Vai parar, certo? Já não parou. Uma pergunta, não sei se tem cabimento. Se, por exemplo, fosse construído um equipamento público numa área de cobração outorga, aí o poder público não vai pagar nada. Não. Terreno público não cobra outorga. Não, porque é outorga para ele mesmo, né? Não, poderia entrar para o fundo que iria investir lá no céu. Essa situação não aconteceu, mas... Né? Pensando no fundo. Mas poderia, por exemplo, aqui também a gente tem muita escassez de terreno para implantar equipamentos públicos. Então, de repente, seria interessante utilizar o coeficiente máximo e aí haver uma transferência do fundo, né? Pode ser. Pensando no fundo.
Quando você tem uma área de operação urbana grande como aquela, eu queria saber se é possível no plano diretor você estabelecer, não sei se nessa mesma zona, ZEIs ou coisas do tipo, porque quando você diz que diversos projetos são feitos, mas com mudança de administração pede-se o interesse e eles são engavetados ou coisas do tipo, o que eu entendo é que há um engessamento no final muito grande dessa zona que poderia ter um grande potencial. Então eu queria saber se outros tipos de zoneamento são possíveis dentro de uma zona de OC. Então, na verdade, olha, antes da operação, a gente tem um zoneamento que cobre a área da operação. Você volta, por favor. Então, o zoneamento, ele foi estabelecido e, inclusive, nesse território tem ZEIs. Então, aquelas 15 áreas que eu falei, né, que são dos assentamentos, antes da renda. Aqui, né? Aí, Então, esse zoneamento está estabelecido. Está vendo umas manchinhas vermelhas lá em cima? Tão pequenas, às vezes, na área da operação, mas elas existem. Esse zoneamento está estabelecido, ele está vigindo. Aí vem a lei da operação. Se coloca, mas a lei da operação, ela é inócua enquanto não se comercializam os CEPAC. O problema que hoje o município tem é que ele aprovou a operação no final de 2015, passou o ano de 2016 negociando com a CVM, não conseguiu aprovar esse negócio. Quando foi aprovado, já estava mudando o governo, né? E aí o coeficiente de aproveitamento ali é 1,5. E como tem uma lei de operação aprovada, diz que na área de operação aprovada, você não pode fazer outorga. Então, ali está 1,5. Aí eu conversei com vários empreendedores e eles falaram, mas não está preocupando porque o mercado está parado, entendeu? A hora que preocupar, a gente vai lá e derruba isso. Derruba essa restrição, quer dizer, derruba a lei da operação, para que possa voltar a valer a outorga, pelo menos, ali naquela área. Isso se eles não quiserem fazer uma reviravolta geral na legislação, né? Então, eu sei que eles estão revendo todos os processos do PEIT. Todos. Eles estão examinando um por um e estão liberando muitos. Mas isso, assim, é uma informação extraoficial, né? Então é isso. As leis, elas são garantidas, inclusive, com a operação. Quando a operação vem e cai em cima, os assentamentos precários não podem ser ignorados. Né? E eles têm que ser trabalhados. Né? Quer dizer, só uma coisa, então quer dizer que a outorga é mais barata do que o CEPAC? Quase sempre é. É isso? É por isso? Quase sempre é. O CEPAC, os empresários do setor imobiliário, assim, não gostam muito. Não gostam. Porque a outorga, eles sabem quanto custa. Né? O CEPAC é negociado na Bolsa de Valores. Então, além de qual é o valor mínimo do CEPAC, não pode ser menor do que aquele. No caso aqui, quando foi aprovado, era R$400 por metro quadrado. Então, não pode ser menor do que... E aí o portador do título vende por quanto quiser. Mas na verdade, assim, a nossa experiência de operação urbana no Brasil é que não existe mercado secundário. Existe um pouquinho em São Paulo. Mas quem compra vai usar o potencial. Quem compra vai usar o potencial, entendeu? Não tem muito mercado secundário. E também quem vai para a Bolsa comprar não são pequenas empresas, são grandes empresas. Né? Então é o grande capital que entra nessas operações, que transformam o território. Né? E aí, na verdade, coloca um limite, porque quem não puder comprar o CEPAC está fora. Exatamente. Porque se são elas que vão comprar, então realmente para os médios, para os construtores médios, eles vão ficar fora da operação. Não tem outra coisa. Só não sei que eles se associam. A Mariana mostra, né, que na operação urbana Faria Lima, se eu não me engano, vazou a informação antes do leilão, né?
sobre o leilão, e aí quem teve acesso à informação já sabia quanto ia custar, já foi para comprar. Acho que a operação foi na Faria Lima, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas é ou na Água Espraiada ou na Faria Lima. Eu tenho a questão do acesso à informação também privilegiada para... Aqui em São Bernardo, o que eu pensava era que, tal como no Porto Maravilha, que aliás inspirou a operação daqui, a Caixa Econômica compraria todos os artefatos, né? Não compraria tudo. Então, o Porto Maravilha foi isso. A Caixa comprou tudo, o dinheiro estava todo na mão da prefeitura para fazer as obras. E era o que se imaginava que aconteceria aqui. E aí, inclusive, para isso foi mudada uma resolução do Conselho do Fundo de Garantia para viabilizar isso. Porque no Rio, o dinheiro do Fundo de Garantia não podia ser utilizado para esse tipo de coisa. Quando foi feita a operação do Rio, fizeram uma mudança na legislação dizendo que o recurso poderia ser utilizado se a população moradora da área da operação tivesse renda inferior à média da renda da cidade. E no Rio tinha, porque era a região do Porto, uma região mais pobre. Quando chega em São Bernardo, não serve, porque aqui uma área, como eu mostrei, é uma população de mais alta renda. Então, de novo, funcionou uma mudança que foi assinada na última hora pela Inês Magalhães e mudou essa regra, entendeu? Então, poderia, mas aí não deu. Não rolou. Cada operação tem uma... É uma história. E aqui haveria a tal da agência? A empresa? Haveria. Eu sequer sabia que tinha um projeto de operação urbana. Eu não entendi. Eu sequer sabia que... Fala, por favor. Sequer sabia que existia esse projeto de operação urbana em São Bernardo. Eu não sabia. Fiquei sabia? Não, ela não sabia. Eu não sabia. Não sabia? Não. Eu acho que... Não sei, fica muito centrado nessa coisa do metrô, né? A gente fica muito preocupado com o metrô e não sabe que tem outras coisas ligadas aí também. Né? Esse metrô é a maior lenda de São Bernardo. É a maior lenda aqui. Desde quando eu era criança. A gente ouve falar gente. Não adianta. Porque não teve mobilização também. O conselho discutiu muito e a professora Luciana Travassos era a representante da Universidade Federal do Conselho. E foi uma pessoa que debateu intensamente esse projeto de lei. Então, em função principalmente da insistência dela, que garantiu também uma adesão da área de habitação do município, que se colocou aqueles recursos, aqueles tais 25%, embora não fosse exatamente o que a Luciana propunha. Ela queria os 25% para habitação de interesse social, né? Entrou o metrô Cabo, que à época só ele eram 500 milhões. Então... E esse metrô ia ser construído com dinheiro da operação? Parte do dinheiro da operação, parte do dinheiro do BID. Está falando do metrô Cabo? Não. Bom, eu pensei no metrô de superfície também? Não, aí é governo do Estado, né? Governo do Estado. Tanto que adiou, não vai fazer... Tá sem cronograma agora. Era para 2020, né? Se eu não me engano, era para 2020. Mas a obra deveria. Tanto que começou algumas coisas. O terminal, que seria o ponto final do metrô, que é na região de Alvarenga, mais ou menos, um pouco antes ali. O terminal de ônibus já começou a ser construído. É outra coisa. O metrô, a conexão do metrô, né? Ela iria somente até Fernandópolis. Em princípio, nós do governo municipal queríamos que fosse articulado com esse terminal lá. Esse terminal é do plano de corredores do Rio. Fala, Gabriel. Também, parece que a prefeitura, o governo do estado ele se ocupava de fazer obra, mas era a prefeitura que ia ter que pagar a desaproperação dos terrenos da Faria Lima por onde ia ser o parque linear, não era? Como é que é? A ideia do parque linear, ele pegaria a parte da Avenida Faria Lima, não ia pegar? Sim. Isso é um projeto. Tem muitos projetos, então, né?
Um dos projetos. O governo do estado ele assumiu a obrigação de fazer a obra, mas a desapropriação dos terrenos era a prefeitura que tem que pagar, né? E você sabe, eu já ouvi esse valor, qual era? Não, da apropriação dos terrenos é do Estado, não é da Prefeitura. Era o Estado que ia pagar a desapropriação? É o Estado. Eu tinha informação contrária. Agora, o Parque Linear foi o primeiro projeto que foi feito na Faria Lima, mas que acabou sendo inviabilizado pelo próprio projeto do metrô, né? Porque ele passa, né, no meio da Faria Lima e inviabiliza muito aquela coisa do corredorzão verde, né? Então ia ficar um parque ali no passe, mas sem a extensão pela Faria Lima. Ia ter só a urbanização urbana tradicional. Ok, gente? Ótimo. Excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Estava falando com a Luciana, espero que vocês façam tudo isso brevemente. A nossa companheira ali está passando, né? A gente fica trancado dentro de casa por conta da tese, aí no dia que alguém convida para vir falar, você fala, nossa, que delícia. Aí você fala